Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Croon, pertencente à SL Web Radio. Este é o 10º programa de Os Iluminados, onde discussões proativas levam a infinitas possibilidades. Boa noite, meu amigo Antônio Farjani. Boa noite, Maria Pereda. Boa noite a todos vocês que vêm nos acompanhando às quintas-feiras, às 21 horas e via YouTube. E como eu sempre digo, é um prazer estar com vocês, ouvintes, e estender os nossos pensamentos, nossas buscas por respostas e o entendimento daquilo que somos e, quem sabe, poderíamos ser. Esses programas foram pensados em um formato de simpósios sobre história, filosofia e ciência, sob a ótica de dois livres pensadores em busca de novas maneiras de pensar a vida, o mundo e a nós mesmos. Eu sou Maria Pereda, formada em Química e PhD em Farmacologia, atualmente dedicada ao caminho de levar informação, esclarecimento e diversão através da série de livros O Sol Negro. E eu sou Antônio Farjani, psicólogo, psicanalista, autor de várias obras sobre mitologia comparada e introdutor da astroteologia no Brasil com o livro Mistérios da Lua, de 2012. Nós nos consideramos pessoas comuns, em contemplação das múltiplas faces da realidade objetiva e subjetiva, daquilo que é aparente e daquilo que está oculto. A missão de todo filósofo é a de buscar a verdade, portanto, quem a busca, não a tem. Como um dia disse André Gide, confia naqueles que buscam a verdade, desconfia dos que a encontraram. Nossa proposta consiste na conciliação da razão e do imaginário, para vislumbrar uma filosofia da complementariedade, não de exclusão, e assumir os eternos paradoxos da vida e do mundo que nos cerca. Quem mantém um caminho ancestral poderá governar a existência presente. Quem conhece o princípio ancestral encontrará a ordem do caminho. E o programa de hoje vai falar do que é a Páscoa. Então, Farjani, hoje é bom você falar sobre o que é a Páscoa. Na verdade, o título do nosso programa é o significado oculto da Páscoa. Então, Maria, aproveitando assim a chamada Semana Santa, né, que vai ocorrer logo em seguida ao nosso programa, que aliás está correndo juntamente com o nosso programa, nós vamos falar sobre a Páscoa. E essa festa aqui é tão antiga quanto cheia de mistérios, muito mais do que as pessoas imaginam. Nós já fizemos isso com o Carnaval, vamos fazer isso com a Páscoa agora, né? E para começar, Maria, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a origem da Páscoa como festa. Perfeito, com prazer. Então, a Páscoa, ou Domingo da Ressurreição no cristianismo, é um festival e um feriado que celebra a ressurreição de Jesus, ocorrida 3 dias depois da sua crucificação, conforme os evangelhos. É a principal celebração do ano litúrgico e também a mais antiga e importante festa cristã. A data da Páscoa determina todas as demais datas das festas móveis cristãs, com exceção do Natal. O domingo de Páscoa é precedido pela Quaresma, um período de 40 dias de jejum, orações e penitências. O termo Páscoa deriva através do latim Pachá e do grego bíblico Pascha, que se escreve, o primeiro em latim é P-A-S-C-H-A, e do grego bíblico é P-A-S-K-H-A, só para entender a diferença da forma como escreve, porque a pronúncia pode ser até igual. Do hebraico até você tem o Pessah, que é P-E-S-A-H, ou Pesach, que é terminado em C-H, a Páscoa judaica. Então, a Páscoa é uma festa móvel, o que significa que sua data não é fixa em relação ao calendário civil. O primeiro concílio de Nicéia, em 325, estabeleceu a data da Páscoa como sendo o primeiro domingo depois da lua cheia, após o equinócio de março, a chamada lua cheia pascal. Assim, a data da Páscoa varia entre 22 de março e 26 de abril, inclusive. O verbo hebraico Pesach é mencionado pela primeira vez na Torá, no livro do Êxodo, e há algum debate sobre o seu significado exato. A suposição comum que ela significa passar sobre, em referência a Deus passando sobre ou saltando as casas dos hebreus durante o final das 10 pragas do Egito, decorre da tradução grega na Septuaginta. O termo Pesach significava originalmente uma dança cultual, como se vê no livro de Reis 18, 21.
O Targum de Onkelos traduz Pessah como ele teve piedade, referindo-se à piedade de Deus para com o seu povo. A maior parte dos estudiosos crê que sua origem se encontra em sua antiquíssima festa pastoril, associada depois às celebrações da fuga do Egito. Os sacrifícios eram originalmente feitos não ao deus bíblico Javé, mas a uma divindade lunar, durante o equinócio da primavera. Então, Maria, exatamente, porque essa festa ela é muito mais antiga, ela é anterior até à lenda do Êxodo, e ela foi aproveitada para a comemoração do Êxodo, mas ela é anterior, como você acaba de falar, e isso é muito importante a gente saber. Apesar da interpretação do Pessah como passar sobre ou saltar, ter sido originada a partir da tradução para o grego, ela me parece bastante apropriada para o espírito por detrás dessa comemoração. De fato, ela indica uma mudança de condição, uma passagem, pois de acordo com a lenda bíblica, os hebreus teriam se libertado da escravidão e passado para uma condição de liberdade. Ademais, eles também atravessaram o Mar Vermelho, segundo a lenda, em direção à sua terra prometida. De acordo com a própria tradição judaica, os hebreus eram nômades típicos, já que a raiz de seu nome, equivalente ao nosso IRVI, significa vindo do outro lado, de um rio, por exemplo, ou do mar. O hebreu é aquele que passa, que vai embora, que atravessa, de acordo com o verbo avor. Mas nós iremos voltar a esse assunto da passagem um pouquinho mais adiante. E que tal explicar aos nossos ouvintes por que você chamou o Êxodo de lenda? Essa é uma informação importante demais para ser ignorada. Pois é, não é nenhum segredo para os arqueólogos e historiadores o fato de que o Êxodo nunca aconteceu historicamente. A crença nessa lenda só persiste nos meios conservadores por uma questão de fé. Não sou eu que estou dizendo, isso são os estudiosos, os eruditos de história comparada, de arqueologia, né? E hoje os historiadores inclusive sabem que os judeus nunca foram escravizados no Egito, até porque a mão de obra naquela época era remunerada. Então, aquela cena clássica dos judeus arrastando blocos de pedra pelas ruas no filme Os 10 Mandamentos não passa de um conto da carochinha. A demonstração desse fato exige uma análise que não caberia neste programa. Aqui interessa dizer que a lenda da suposta fuga do Egito hoje é vista como uma inversão da história da expulsão dos Ixos do delta do Nilo pelos egípcios. Esse é um fato histórico conhecido em que os invasores do delta foram expulsos e a criação do mito, né, da fuga do Egito teria sido uma inversão desse fato histórico. E, por outro lado, o belíssimo significado esotérico dessa lenda, porque ela foi construída com um significado esotérico, deve ser deixado para uma outra ocasião. Perfeito. E é por isso mesmo que a gente tem que falar de um outro ponto, né? Já que estamos falando de uma revisão histórica, eu vou citar o famoso historiador e erudito Lawrence Gardner. Segundo esse autor, na época do suposto cativeiro no Egito, há registros de casamentos de princesas hebreias com faraós, o que aconteceu com Tutmose II, gerando o próprio Moisés, cuja figura foi inspirada no faraó Amenófis IV. A história precisa ser reescrita, certamente, e um dia os fatos, né, farão com que isso tenha que ser refeito. Isso, além do Gardner, alguns outros autores já se ocuparam desse assunto, de que não só Moisés, mas os antigos patriarcas bíblicos foram construídos em cima de figuras de faraós egípcios. Mas aqui não é o nosso assunto, né? Voltando ao cristianismo, na Boêmia, uma região atualmente pertencente à República Tcheca, Jesus era homenageado no domingo de Páscoa, enquanto o seu antecessor pagão, porque lá já era celebrado uma festa de fertilidade com outro deus, ficou para segunda-feira, que era o dia da lua, né? Em inglês você tem Monday, dia da lua, você tem em espanhol lunes, né? E então o deus local passou a ser venerado na segunda-feira, em oposição ao domingo, que era o dia do sol, como você pode ver em inglês, Sunday, né? E as moças da aldeia, já celebrando a Páscoa cristã, mantinham antigas tradições. Então elas imitavam as antigas sacerdotisas, cuja tradição já estava se perdendo, sacrificando a imagem do que eles chamavam de Senhor da Morte,
e a jogavam na água cantando: a morte nada na água, a primavera chega para nos visitar com ovos vermelhos, com panquecas amarelas, nós carregamos a morte para fora da aldeia, nós estamos trazendo o verão para a aldeia. Aí você já vê uma alusão aos ovos, né? Que depois seriam usados na nossa Páscoa. Outra reminiscência pagã era deixar uma imagem do Deus enterrada em seu túmulo, que então era retirada para viver novamente. Para neutralizar esse tipo de costumes, a igreja, como era de costume, instituiu um ritual semelhante no início da Idade Média, trocando o Deus local por Jesus. Colocava-se uma hóstia consagrada em um pequeno sepulcro e um padre ficava de vigília da sexta-feira até o domingo de Páscoa. Então, a hóstia era retirada, exibida publicamente, e se dizia que Jesus havia ressuscitado. A Alemanha aplicou à Páscoa o mesmo nome dado à estação da morte do seu ressagrado, que era Hochzeit. Quanto à festa propriamente dita, é bom lembrar seus nomes em inglês. Então, em inglês existem duas palavras para designar a Páscoa: Easter e Passover. Então, Easter é o festival sacrificial da primavera para a deusa saxônica Eostre ou Ostara, derivado de Astarte. Seu mês sagrado era Estremonath, a lua de Eostre. Então, Eostre, uma forma do termo indo-europeu encontrado em muitos lugares para a deusa do amanhecer. Os poetas saxões aparentemente sabiam que Eostre equivalia à grande mãe do Kali. Veja, por exemplo, o termo Eastre do inglês antigo, no qual o nome da deusa do amanhecer corresponde à deusa romana Aurora e da grega Eos. Mas antes da gente prosseguir na investigação da origem pagã da Páscoa como festividade, nós precisamos comentar duas de suas tradições: a do ovo de Páscoa e a do coelho. E o jejum também, né, da Sexta-feira Santa. Afinal, as pessoas têm de saber de onde vem esse costume que hoje as compele a comprar ovos de Páscoa de chocolate, né, a peso de ouro, mesmo sabendo que na semana seguinte eles vão custar a metade e depois, quem sabe, ainda menos. Pois é, se esperar um pouquinho, tiver paciência, pega quase de graça nas Casas Bahia. Mas tá bom. Então, nada melhor do que uma dose de mitologia comparada para neutralizar esses efeitos maléficos, né? Desse consumismo desbragado que se apoderou das datas sagradas que eram celebradas por nossos ancestrais desde tempos imemoriais. Hoje viraram todas festas comerciais, né? O coelhinho da Páscoa é mais antigo que o cristianismo, né? Pasme, né? Ele era chamado a Moon Hare, a lebre da lua, e era consagrada à deusa mãe, tanto nas nações orientais quanto nas ocidentais. E quando esses mitos da deusa egípcia Hathor e da fenícia Astarte, que botavam o ovo dourado do sol, os alemães diziam que a lebre poria ovos para os bonzinhos filhos, né, os filhos bonzinhos, na véspera da Páscoa. A mitologia grega também usa dessa simbologia ao criar o mito de Leda, botando os seus ovos, depois de ser fecundada por Zeus sob a forma de um cisne. Mas essa é uma história para outra vez. O que importa aqui é essa imagem da deusa mãe botando um ovo dourado que representa o sol. A Páscoa já mostra a sua origem pagã em seu sistema baseado no calendário lunar, como você acabou de dizer. Ela foi datada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera, a antiga fase de grávida da deusa Eostre, que antecedia a estação fértil da primavera. A lua cheia como imagem de uma mulher grávida é comum no imaginário europeu desde a mais remota antiguidade. Os persas, por sua vez, começavam seu ano novo solar no equinócio de março, sempre no equinócio de março nessa história. E até meados do século XVIII eles ainda costumavam presentear-se uns aos outros com ovos coloridos nessa ocasião. Os ovos sempre foram símbolos do renascimento, e por isso os antigos ovos de Páscoa tinham geralmente a cor vermelha, considerada a cor da vida na Europa Oriental. Os russos costumavam colocar ovos de Páscoa vermelhos em sepulturas como uma espécie de encantamento para a futura ressurreição do Deus. Os ovos eram um símbolo de fertilidade, tradicionalmente pintados de vermelho ou escarlate,
para simbolizar os raios solares na esperança de que o sol aquecesse o ovo e dele brotasse a vida. Esses ovos, então, eram usados como amuletos para fertilidade, prosperidade e proteção. O nome Ostara se referia à lebre e ao ovo. Ambos representavam a fertilidade. Destes, nós herdamos os costumes e símbolos do ovo da Páscoa e do coelho da Páscoa. Aliás, esses nomes aqui, Ostara, Eostre, Easter, todos se referem ao leste, porque o Sol nasce no leste nesse período exato, né, que é o período do equinócio. Por isso, todos esses nomes estão conectados à simbologia astronômica. Uhum. E os ovos, eles eram sagrados também para muitas civilizações antigas e faziam parte integrante de cerimônias religiosas no Egito e no Oriente. Ovos tingidos eram pendurados nos templos egípcios e o ovo era considerado como emblema da vida e do processo regenerativo. Mas antes de continuar essa análise, eu gostaria que você falasse sobre a simbologia alquímica do ovo. Certamente, mas o que você falou foi fantástico. Acho que nem eu, nem a grande maioria das pessoas sabia desse detalhamento todo, que é incrível agora olhar para os ovos de Páscoa com uma compreensão muito maior, né? Então, indo para a alquimia, para os alquimistas, os elementos surgiram a partir do plano etérico. O plano etérico é o mais elevado de todos, o mais poderoso e inimaginável. Ele é a origem, o fundamento de todas as coisas e de toda a criação. Em resumo, ele é a esfera primordial, né? É por isso que o Akasha, que é considerado uma forma de definir a consciência cósmica dos hindus, ou pelos hindus, pelo hinduísmo, é isento de espaço e de tempo. Ele é o não criado, o incompreensível, o indefinível. As religiões chamam-no de Deus. Ele é a quinta força, a força primordial. Ele é aquilo que contém tudo o que foi criado e que mantém tudo em equilíbrio. É a origem e a pureza de todos os pensamentos e ideias. É o mundo das coisas primordiais no qual se mantém o que foi criado, desde as esferas mais elevadas até as mais baixas. É a quintessência dos alquimistas. É tudo em todas as coisas. Embora algumas referências sintam o próprio Akasha como um ovo de cor preta, outras se referem a uma coloração azul safira escura, que eu apostaria como sendo mais precisa dentro do mundo alquímico. Sim, perfeito. O ovo é o símbolo místico da deusa criadora, cujo ovo cósmico continha o universo em embrião. Os órficos diziam que a grande deusa da escuridão, a Mãe Noite, trouxera à luz o primeiro ovo cósmico, simbolizado pela lua. O céu e a terra foram feitos das duas metades desse ovo. Essa é uma tradição muito consistente do céu e a terra fazerem parte de uma concha ou de um ovo que se abre em dois, né? Que representavam os princípios masculino e feminino. E a primeira divindade a surgir teria sido o bissexual Eros, o que a gente conhece como amor. O ovo era uma imagem oriental comum da criação. Símbolos egípcios para o ovo cósmico eram os mesmos usados para designar um embrião no útero de uma mulher. Perfeito, né? Já o ovo filosófico e alquímico é o principal vaso utilizado nos processos alquímicos. Durante os processos alquímicos, a matéria hermeticamente selada no ovo é colocada sob uma forma de renascimento simbólico. Quando o ovo é quebrado, uma nova substância mística emerge, considerado um elixir que prolonga a vida, além de atuar como um catalisador que melhora tudo o que entra em contato. Essa substância, chamada de pedra filosofal, poderia transformar um metal em ouro e transformar uma pessoa normal em um iluminado. Muito antes da alquimia ter esse nome, existia uma das mais antigas artes de transmutação, ou da transmutação, que é chamada de soma, que é uma palavra em sânscrito. Esse antigo procedimento mágico, ele foi espalhado para muitas outras religiões posteriores na escala do tempo, incluindo o cristianismo. Assim, camuflado, né? Esta é a raiz da magia antiga, incorporada na medicina e que sobreviveu para ser encontrada de volta, milhares de anos depois, em alguns braços da alquimia. A transmutação do soma começa com o Hiranyagarbha,
entre aspas, um termo difícil de falar, ou melhor entendido como embrião dourado, por vezes traduzido como útero do mundo, que é divinamente criado e nascido nas montanhas, imaculadamente concebido pelo trovão. Para essas tradições, esse divino ovo dourado é o mais divino ser de toda a terra, é o pai dos deuses, um artífice das maravilhas, um curador das doenças, e deste imortal embrião primordial brotava a fonte da imortalidade. O conceito do embrião dourado é único e ainda mais misterioso e, portanto, era muito difícil para os antigos classificarem e descreverem em termos normais. Por exemplo, tratava-se de uma pedra ou de uma planta. O ovo dourado é também muito sagrado e frequentemente descrito com nomes como o Sol da Terra ou o Sol central, no centro da Terra mesmo. Existe um cogumelo dourado que foi chamado de soma, por se assemelhar a todo esse conceito alquímico. Quando ele se desenvolve, sua forma final gera duas partes arredondadas, a parte superior lembrando o Sol e a inferior lembrando a Lua. Daí as imagens e gravuras que a gente encontra sobre a alquimia de Hermes Trismegistus ou Trismegistus, ou 3 vezes grande, segurando um ovo primordial em uma mão e apontando para o Sol e a Lua conectados, tendo o Sol acima e a Lua abaixo. A bebida que é preparada ou era preparada com esses cogumelos solares, levavam contato com o divino, devido à presença do alcaloide muscarina. Daí a origem do conceito da fonte da juventude, água da vida, elixir da juventude e por aí diante, todos oriundos do ovo primordial alquímico. Aliás, vale lembrar que os cogumelos, eles além de se alimentarem do sol, eles nascem da morte das árvores. Isso é muito importante como a simbologia da ressurreição. Perfeito. Né? Mas aproveita agora, Maria, para falar daqueles ovos decorados dos ucranianos, os Pisansky. É muito bonita essa história. Então, segundo os arqueólogos, a cerâmica Pisansky remonta a 1300 a.C. Eles associaram a Pisansky à cerâmica egípcia criada em 1500 a.C. Essa sociedade, chamada de Tripiliana, existiu 3.000 anos antes do Abraão bíblico e muito antes da mitologia grega e da Idade do Bronze. Os Tripilianos eram uma sociedade matriarcal que adorava a Mãe Terra e tinha pouco interesse em lutas de poder sobre a política, impostos, dinheiro e poder em geral, como em sociedades patriarcais. Em design e cor, simbolismo, o Tripiliano ecoou o apego do povo ao solo e outros elementos da natureza. No folclore ucraniano, os Pisanka possuem poderes de talismã. O recebimento de um Pisanka não é apenas um sinal de amizade e estima, mas também traz consigo proteção contra o azar. Aos Pisansky era atribuído poderes curativos para homens e animais. Com a aceitação do cristianismo em 988 d.C., o Pisanka tem sido parte da tradição cristã e ritual da Páscoa. O Pisanka veio a simbolizar o renascimento do homem, representado pela ressurreição. A cera de abelha com que eles confeccionavam os ovos era considerado um ingrediente mágico a ser usado no processo da escrita. Esse simbolismo estava ligado ao culto ao sol, pois a cera era feita de mel, o mel era coletado das flores e as flores cresciam devido ao sol. Mas, já que nós falamos em cultos matriarcais, Fajani, e quanto a deusa mãe, você poderia resumir onde ela entra na Páscoa? Mas é claro. A igreja celebra na mesma época a ressurreição e o dia da anunciação, tudo em março, quando Maria concebe Jesus. Mas essa ideia não é nova, não. Essa tradição vem do Egito, onde se comemorava a anunciação à deusa Ísis, em março, que concebia Horus, e depois o retorno triunfante de Osíris, ressuscitado sob a forma de seu filho Horus, em 25 de dezembro, exatos 9 meses depois. A Páscoa é comemorada nesse período porque ela sempre foi, nas religiões tradicionais mais antigas, da época do sacrifício voluntário e renascimento do Deus local. Assim, era lógico para a igreja colocar o sacrifício e renascimento de Jesus por volta dessa mesma época.
Muitas, talvez a maioria das religiões pagãs da área do Mediterrâneo, tinham um grande dia de celebração religiosa no equinócio da primavera, leia-se março, né, no norte, ou logo após essa data. Cibele, a deusa frígia da fertilidade, tinha um consorte chamado Átis, deus nascido de uma virgem, que morria e ressuscitava todos os anos entre 22 e 25 de março. O festival começava com uma sexta-feira dolorosa e culminava após 3 dias, tudo numa incrível coincidência, né, em um dia de alegria pela ressurreição. Seus adoradores agitavam juncos no ar em sua saudação. Na Grécia, o deus Dioniso era recebido em Atenas com uma entrada triunfal, durante a qual os fiéis agitavam ramos no ar para saudá-lo, assim como mais tarde Jesus seria homenageado com ramos em celebração de sua entrada em Jerusalém. A 15 de março, os adoradores de Átis, esse outro deus ressuscitado no equinócio da primavera, faziam uma entrada na qual carregavam ramos em suas mãos. Lá vai tudo de novo, né? Eles também carregavam em procissão uma árvore na qual Átis teria sido pendurado, que os cristãos substituíram depois pela cruz. No assim chamado Dia do Sangue, a imagem de Átis era enterrada em um túmulo em um dia de luto, jejum, abstinência sexual e flagelação em respeito à tristeza da Mãe Divina. 3 dias depois, o túmulo era encontrado vazio, iluminado, porque Átis havia ressuscitado. Caramba, quando você diz que tudo em religião, digo, religiões reveladas, né, como é o caso do catolicismo, né, é copiado de tradições mais antigas, você realmente não está brincando, você mostra de onde veio, né? Exatamente, isso não é nada dito aqui, é dito aleatoriamente, tudo isso tem referências. É óbvio que num programa de rádio a gente não pode ficar enfastiando o leitor com referências, né? Mas elas existem e são muitas, né? Uhum. Isso faz parte do estudo da mitologia comparada e da religião comparada. Para você ter uma ideia, né, cerca de 200 a.C., cultos e mistérios chegaram a Roma, assim como eles tinham anteriormente chegado à Grécia. O mais notável deles era o culto a Cibele, centrado na colina do Vaticano, em 191 a.C., bem antes da igreja se apossar do local. No século XIX, somente no século XIX, né, cerca de 2000 anos depois, o Papa Pio IX transferiu as estátuas dessa deusa para o museu. Cibele era a grande mãe de Deus, identificada a Deméter e Gaia, e seu culto era feito em cavernas. Seu consorte Átis era conhecido como Bom Pastor. A colina do Vaticano tem uma história bastante agitada. Ela primeiramente abrigava um culto à Vática, a deusa etrusca que ali dava oráculos e que deu o nome à colina do Vaticano. Esse culto, para você ter uma ideia, o auge da civilização etrusca foi 3.000 anos antes de Cristo, né? Então, depois, pelo sincretismo, ela foi confundida com a deusa Cibele. Mais tarde, o Vaticano tornou-se sede do culto a Mitra, outro deus ressuscitado persa, que nascera em 25 de dezembro, e finalmente foi tomado pela igreja para o culto de seu Cristo, cerca de 300 anos depois. Ainda hoje, as ruínas do templo dedicado a Mitra podem ser encontradas nos subterrâneos da Basílica de São Pedro. Qualquer um que for visitar a Basílica de São Pedro pode pedir lá, comprar um ingresso para o Office Scave, que eles chamam, e encontrar as ruínas de Mitra lá embaixo. Mesmo a clássica cena em que Jesus é pranteado pelas mulheres ao pé da cruz tem origem pagã, nada escapa. Em Lucas 24:1, as mulheres foram as primeiras a encontrar o corpo de Jesus. Nos antigos rituais, a morte do Deus era pranteada principalmente pelas mulheres, que dramatizavam a desolação da Mãe Terra diante da morte simbólica do Sol durante os meses de inverno. No Egito, ao imitar o papel de Ísis e Néftis, depois substituídas pelas Marias, né, de Jesus, as sacerdotisas choravam a morte de Osíris, ao mesmo tempo que protegiam seu corpo dos espíritos hostis durante os rituais funerários. Elas que preparavam o corpo de Osíris. Como ocorria nos cultos de deuses ressuscitados, como Átis, Adonis e Tamuz, isso para falar pouco, porque eles eram dezenas,
A tradição de atribuir às mulheres o papel de lamentar a morte do deus agro-solar foi preservada no cristianismo e permaneceu nos funerais mundanos com o costume das carpideiras. Por aí vocês veem como tudo vem do antigo sagrado, não há nada que a gente faça. Quanto à Sexta-feira Santa, sua origem pagã igualmente salta aos olhos. Entre os gregos e romanos, o peixe era consagrado ao culto de Vênus, Afrodite, cujo útero era o próprio oceano. Sob o simbolismo do peixe, a Afrodite Salácia, a deusa com o útero repleto de peixes, era representada como uma mulher amamentando uma criança, e seus templos sempre continham reservatórios de peixes em sua homenagem. Seus adoradores deviam comer peixe no dia a ela consagrado, que adivinha qual era? Era a Sexta-feira Santa, né? E o seu culto envolvia rituais de orgia. O nome latino da sexta-feira era Veneris Dies, dia de Vênus, que originou, entre muitos outros nomes, o espanhol Viernes, o italiano Venerdì, o francês Vendredi e o romeno Viner. O verbo venerar, assim como das doenças venéreas, veio do nome de Vênus. Em português, esse nome foi mudado para sexta-feira por imposição da igreja, para erradicar os deuses pagãos dos nomes dos dias da semana. Na mitologia nórdica, essa deusa se chamava Freya, cujo nome originou o alemão Freitag, o inglês Friday e o sueco Fredag, e assim por diante, que denominam a sexta-feira. Perfeito, né? E se falando na crucificação, né, que você estava mencionando aí, é adequado falar um pouco sobre a simbologia desse momento tão dramático nos evangelhos. Então, Jesus, ele é crucificado em um símbolo que mostra a desproporção das energias, digamos, das polaridades femininas e masculinas, né, mostrando a predominância da polaridade masculina, representado pela maior linha, a vertical da cruz, cruzando a menor, que pode ser representado pelo lado feminino, representando o útero na trave horizontal. Isso em si já demonstra a agressividade do ato, né? E a cruz é um símbolo alquímico, né? E a árvore é um símbolo da árvore da vida, a árvore do mundo. Os símbolos da cruz e da árvore são encontrados abundantemente em ensinamentos sagrados em todo o mundo e simbolizam a união do feminino com o masculino, o terrestre com o celestial, o humano com o divino. A crucificação ou decapitação da divindade simboliza o início de um período de morte. Do ponto de vista esotérico, essa morte que antecede a ressurreição não é a morte física, mas sim a morte do eu inferior, o eu profano. No cristianismo, esse processo esotérico que deveria acontecer dentro de cada um foi transformado em fato histórico e ocorrido a uma só pessoa. Ou seja, antes da história de Jesus, esse processo da ressurreição ocorria dentro do homem, não fora dele. Aliás, Maria, as duas palavras usadas no Evangelho para designar a cruz não têm esse significado. Não sei se você sabe disso, mas as palavras gregas kylon e stauros seriam mais apropriadamente traduzidas como madeiro e não cruz. Kylon e stauros são as duas palavras usadas nos evangelhos que são traduzidas como cruz, mas o seu sentido original é simplesmente de um pedaço de madeira ou uma estaca. O Novo Testamento não fala especificamente sobre a forma da cruz, ele não descreve isso. Os primeiros escritos que falam de sua forma a descrevem com a forma da letra T, ou como composta de uma estaca vertical e uma viga transversal em cima dela, por vezes com uma pequena projeção no pé, somente um século depois da morte de Jesus. Nas traduções para o inglês, inclusive na do Rei James, a mais respeitada tradução inglesa da Bíblia, os Atos dos Apóstolos dizem na cara dura, que tá aqui, para quem quiser ver, isso em português vai estar como cruz, mas em inglês, nos Atos dos Apóstolos 5:30, diz o seguinte: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando em uma árvore. Em razão dessas evidências, as testemunhas de Jeová, por exemplo, creem que Jesus foi morto atado a uma estaca e não a uma cruz. Mas essa discussão interessa mais a quem se preocupa com o Jesus histórico, essa figura difusa, né, e difícil de se detectar historicamente. Tem o sacrifício de Odin também, pendurado na árvore de ponta cabeça, né? Então, tudo isso aí está relacionado a essa história antiga. Está relacionado, inclusive, à carta do tarô, né, do sacrifício. Exato. Tá?
Do ponto de vista simbólico, né, a cruz e a árvore são itens idênticos, ambos associados à árvore cósmica em torno da qual o universo se estrutura. Atis, o deus frígio da vegetação, foi pregado em um pinheiro no equinócio da primavera. Quetzalcóatl, o deus mesoamericano aqui dos maias, foi crucificado entre dois ladrões, igualzinho a Jesus, e a simbologia astronômica desse detalhe é de uma beleza inacreditável, embora a gente não possa falar dela aqui. Para os hindus, por sua vez, né, o Krishna foi pregado em uma árvore, e no Egito Osíris foi preso em um caixão, depois absorvido por uma árvore. Interessante. E o ritual de Osíris consistia principalmente na celebração de um rito eucarístico, no qual os fiéis comiam a carne do Deus na forma de bolos de trigo e bebiam seu sangue sob a forma de uma bebida de cevada. Ao comer da carne do Deus, na Eucaristia como um tipo de comunhão de bolos fermentados, obtinha-se a imortalidade, e o fiel tornava-se algo similar ao Deus, ou o próprio Deus. Através da Eucaristia, Osíris dava à humanidade o pão celestial que descia do céu e morrera para que os homens tivessem a vida eterna. O deus grego Baco tinha um ritual no qual se comia seu corpo e se bebia seu sangue, representado pelo vinho. Do mesmo modo, Mitra, divindade persa mais antiga que Jesus, em pelo menos 6 séculos, declarou: aquele que não comer do meu corpo e beber do meu sangue, de modo que se torne um comigo e eu com ele, não conhecerá a salvação. Bom, muito parecido com alguma coisa que a gente conhece. Não é? Mas que tal você explicar a simbologia astronômica da crucificação, que é muito importante, para encerrar o nosso programa de hoje? Então, nós temos falado muito aqui do equinócio de março, né? Que é o equinócio de primavera no hemisfério norte, e por isso muita gente deve estar se perguntando: e o que tem o equinócio de primavera assim de tão importante? E a Páscoa, o que tem a ver com isso, né? Para começar, o próprio nome inglês para Páscoa, que é Easter, está relacionado a East, que é o leste em inglês, onde nasce o sol do equinócio. A palavra equinócio, por sua vez, vem do latim equinox, que significa noite igual, pois no equinócio o dia e a noite têm exatamente a mesma duração. Nossos ancestrais viam esse exato equilíbrio entre luz e trevas, porque o dia e a noite duravam exatamente a mesma coisa, como o momento em que a natureza voltava a seu equilíbrio, a harmonia dos gregos ou Maat dos egípcios. No equinócio, a natureza se equilibrava com o retorno do sol, que derreteria a neve e permitiria o renascimento da vegetação. Isso aqui no Brasil é difícil de imaginar, porque para nós primavera parece com verão, né? Tudo muito parecido, mas para eles significava a volta da vida, né? Porque a natureza ficava morta, sepultada sob a neve. Exato. Então, a primavera é muito importante. E todo o calendário do hemisfério norte, dos países desenvolvidos, o calendário, inclusive, escolar, é todo calcado em cima dessas estações, que para nós não tem tanta importância, porque nós moramos dentro dos trópicos, né? Exato. Do ponto de vista astronômico, o Deus ressuscitado é a encarnação do Sol da primavera, que ressuscita após permanecer morto por 3 dias simbólicos, representados pelos 3 signos do zodíaco, equivalente aos 3 meses de intervalo entre Natal e a Páscoa, que o Sol deve atravessar antes de retornar à vida, trazendo a primavera. Ou seja, para os antigos, o Sol morria no solstício de dezembro, quando ele estava no seu ponto mais baixo no céu, isso no hemisfério norte. Então o Sol morria ali. E ele ressuscitava no 3º dia, que significava o seguinte: são 3 signos que ele tem que passar nesses 3 meses, e ressuscita em março, porque aí em março o Sol está se impondo sobre as trevas, ele triunfa sobre as trevas. No céu acontece algo muito bonito e que tem tudo a ver com o mito da crucificação do Deus solar. Platão escreveu sobre um homem crucificado nos céus, e isso é uma simbologia, né? E a origem astronômica dessa imagem é claríssima. Como a Terra ela é inclinada a 23 graus e meio em relação ao Sol, o equador celeste, que é simplesmente uma projeção da linha do equador terrestre no espaço, forma um ângulo de 23 graus e meio com o plano da eclíptica, que é esse plano imaginário sobre o qual todos os planetas giram, inclusive a Terra.
Essas duas linhas imaginárias se cruzam no espaço exatamente no equinócio. Assim, o Sol, visto desde a Terra, nessa data fica nesse local, a cruz formada entre o equador celeste e a linha da eclíptica, e por isso os antigos diziam que o Deus solar estava crucificado. Uau, isso é incrível e revelador. Fantástico. Então, e por essa razão, aí você vai entender todo o resto, né? Quer dizer, o deus maia do milho, o Runhunapu, ressuscitava no equinócio de primavera, como todo mundo, nessa turma que a gente está citando aqui, né? Da qual Jesus foi um dos últimos a entrar. O mesmo acontecia com Osíris no Egito. O deus solar maia Quetzalcóatl também era representado segurando uma cruz, carregando ela. Quando os padres descobriram que no México os índios já usavam a cruz, faziam comunhão, eles atribuíram essa coincidência ao diabo. É claro, né? Se era diferente, tinha que matar os caras porque era diferente. Se era igual, foi o diabo que mandou, então mata os caras, meu né? Deus, é inversores totais, tudo bem. Pois é. A grande esfinge Gizé, no Cairo, olha para o exato local do nascimento do Sol nos equinócios. O templo de Angkor Wat, no Camboja, está alinhado ao nascimento do Sol nos equinócios. Por todo o mundo, o equinócio de primavera representa um confronto entre a luz e as trevas e culmina com o triunfo da luz, que é representado pela ressurreição dos deuses agrosolares. Aqui encontramos o significado da Páscoa como passagem, que a mitologia judaica representou na fuga do Egito e o cristianismo representou na passagem de Jesus desse mundo para o céu. É óbvio que o Deus solar vai para o céu, já que 3 meses após o equinócio de primavera, o Sol vai completar a sua escalada no céu e atingir seu clímax no solstício de verão, que é em junho. Isso, obviamente, no hemisfério norte. Na celebração da Páscoa judaica, o oficiante pergunta aos presentes: por que esta noite é diferente das outras? A resposta profana se refere à libertação dos judeus no Egito. Mas a resposta simbólica correta seria: esta noite é diferente de todas as outras, porque o Sol equilibrou sua luta com as trevas e a vencerá no solstício. Assim, essa passagem de que falam os profanos nada mais é do que a passagem do Sol pelo equador celeste que sinaliza o ponto exato a partir do qual a luz triunfará sobre as trevas. Incrível! Assim falou um grande especialista em astroteologia, parodiando a frase de Nietzsche, que diz: assim falou Zaratustra. O Zaratustra. Zoroastro. O nosso amigo Zoroastro e Zaratustra, era complicado esse cara, né? A religião dele, vou te contar. Mas muito aproveitado, por sinal, pelo cristianismo. Assim, ele influenciou muito o judaísmo quando houve o exílio, né? E depois sobrou para nós. Agora, para terminar, vamos colocar uma imagem muito bonita aqui. Eu vou contar uma história sobre a Páscoa egípcia. Após ser pregado em um caixão por Sete, o traidor, Osíris acabou despedaçado e as partes do seu corpo foram espalhadas por todo o Egito, uma evidente simbologia da semeadura. Determinada a recompor o corpo de seu amado, a deusa Ísis passou a procurar os pedaços de seu corpo com a ajuda de sua irmã Néftis. A peregrinação de Ísis só terminava quando ela, igualzinha a Maria Madalena, descobriu o corpo do seu amado. Astronomicamente, Ísis, a lua, encontra seu parceiro, o Sol, durante o período da lua cheia, quando ambos se contemplam em oposição no céu do equinócio da primavera. E por essa razão a ressurreição do Deus é comemorada no primeiro domingo, o Sunday, dia do Sol, na primeira lua cheia após essa data. O Sol e a Lua se unem mais uma vez no equinócio da primavera, realizando o matrimônio sagrado nos céus. Na Terra, o renascimento de Osíris, na forma de seu filho Horus, trazia a fertilidade e a colheita efetuada na primavera. Plutarco refere-se a uma festa que acontecia quando chegava a primavera, chamada a entrada de Osíris na Lua. Nesse momento, o Sol fecundava a Lua e a Lua impregnava a Terra com sua fertilidade. Essa festa, chamada Pamília, era celebrada na Lua Nova do mês de Famenote, mês que coincide quase exatamente com o nosso mês de... Vale $1 milhão. Março! A procura pelo corpo de Osíris era feita com a ajuda de luminárias.
porque eles imitavam, faziam uma procissão em que eles imitavam a busca de Ísis pelos pedaços do corpo de Osíris. E por isso no Egito se celebravam procissões nas quais as pessoas carregavam luzes na busca simbólica pelo corpo de seu Deus a ser ressuscitado. Pois bem, certa vez, por ocasião da Semana Santa, eu cruzei com uma multidão de católicos em procissão, carregando consigo velas acesas, enquanto entoavam canções e orações sacras. A noite estava assim com uma temperatura muito agradável e o efeito visual daquela multidão, da procissão, em procissão, era muito bonito. E eu pensei comigo mesmo, por que é que não explicam a toda essa gente o significado do que está sendo feito? Por que que eles não sabem que eles estão imitando Ísis à procura do corpo do Deus a ser ressuscitado? Ninguém mais sabe disso hoje em dia. Exato. E por isso mesmo eu usei esse simbolismo, muito mais sutil, dentro do primeiro livro da série O Sol Negro, não só referente à data de nascimento da personagem principal, que se chama Maia, mas também em um momento importante da série, exatamente no equinócio. Então, quem já leu pode voltar a ler e vai entender muito mais, que cada data lá tem um porquê, Mas, continuando aqui, essa é a diferença do que você está falando, é a diferença entre o ser desperto e adormecido, Eles veem uma procissão e não sabem o significado, mas o desperto, ele vê a procissão e ele sabe o significado. Para despertar, é necessária a informação verdadeira e de qualidade. É importante estudo, o conhecimento, buscar pelos dados a fonte, a origem deles, Para os reais buscadores dedicados, o conhecimento estará sempre disponível. Para os outros, continuarão adormecidos e sonhando por mais tempo, esperando pelo beijo mítico que só desperta em contos de fadas. Mas antes de terminar o nosso programa, eu vou deixar os nossos dados, no meu caso, os meus contatos, para quem ainda quiser falar conosco, Fajane? Pois é, lógico. Quem ainda quiser afim, Quem ainda estiver aqui ouvindo isso e gostou, Então pode me encontrar pelo Facebook, na página do O Sol Negro, _livro, na internet, conhecerão minha obra na página do www.solnegro.com.br e no canal do YouTube, canal chamado de O Sol Negro 11, tudo junto. Com você, Fajane. E vem aí o terceiro volume, Isso, tá indo, tá andando. Cheio de mistérios. Vai ficar que nem a novela, quem matou quem vai ser não sei o quê, A revelação agora vai aparecer no terceiro. E quem ainda quiser falar comigo, pode enviar um e-mail sintomático para astroteologia@gmail.com ou acessar o Facebook na página Antônio Farjani, _autor. Deixa lá uma curtição que você vai receber as atualizações da página, que tem bastante coisa. Meu livro Mistérios da Lua está nas grandes livrarias e na internet, basta buscá-lo pelo nome, Mistérios da Lua, mais o meu sobrenome, Farjani. Todos os outros meus livros estão na Amazon.com, onde vocês poderão ler trechos do texto e saber do que eles tratam, ok? No caso, o Mistérios da Lua é aquele que introduz a astroteologia, é o primeiro livro feito sobre astroteologia no Brasil. Muito importante. Nós agradecemos aqueles que vêm nos acompanhando em Os Iluminados, deixando um abração para vocês, e Os Iluminados sempre com discussões proativas que levam a infinitas possibilidades. Boa noite a todos e muito obrigada.